Quero falar um pouquinho de economia agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, chegando a 15% ao ano. Este é o patamar mais elevado para os juros básicos do país desde maio de 2006. Quem conta é a Valéria Luizetti. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de elevar a taxa Selic para 15% ao ano gerou forte repercussão nos mercados e nos principais setores da economia brasileira. A Federação das Indústrias de Minas Gerais reconheceu em nota a importância do controle inflacionário, mas disse que a alta dos juros deixa um setor em alerta. Segundo a entidade, a alta dos juros pode restringir investimentos, ampliar custos de produção, reduzir a competitividade da indústria nacional e afetar a geração de empregos. Para o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, o ideal seria a adoção de medidas mais equilibradas. Já o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da Associação Comercial de São Paulo, afirmou que a decisão surpreendeu parte do mercado, que esperava a manutenção da taxa básica. Ele explicou que mesmo com a valorização do real e a desaceleração da economia, a inflação permanece muito acima da meta. O cenário de aumento de gastos e a piora na expectativa para o comportamento dos preços, segundo ele, indica uma política monetária mais rígida. O aumento da Selic vem em um momento de desaceleração da atividade econômica, mas ainda de inflação resistente. Segundo analistas, o principal recado do Banco Central agora é de fim do ciclo de alta, o que muda a forma como o mercado deve reagir daqui para frente. O estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Matias, avalia que o Banco Central adotou uma estratégia incomum. Subiu os juros, mas ao mesmo tempo anunciou o fim do ciclo. O mercado estava dividido, eu diria que tinha 2/3 de chance de um aumento, e o aumento foi confirmado. O que surpreendeu bastante foi a opção de fazer o aumento e, ao mesmo tempo, anunciar o fim do ciclo de alta. Isso é bem incomum, né? A tradição do Copom é fazer o aumento e dizer que os próximos passos da política monetária serão avaliados com cautela, vai permanecer vigilante, alguma coisa desse tipo, e aí na reunião seguinte anunciar o zero. Então foi bem incomum, não me lembro disso ter acontecido em nenhuma outra vez. O Copom fez o aumento, mas anunciou o fim. Para Alexandre Matias, o país vive um paradoxo, em que a política fiscal expansionista força uma política monetária ainda mais dura. O Brasil vive um paradoxo. A gente tem um conjunto de políticas disfuncional. A política fiscal vai pisando no acelerador e obriga a política monetária a pisar no breque. Você veja que com um juro de 15% e uma inflação em torno de 5%, né, a gente vai caminhar dentro em breve com a queda da inflação para um juro real da ordem de 10%, era para a economia estar em colapso. Em qualquer outro lugar do mundo estaria em colapso. Por que não está? Porque a política fiscal está muito fora do lugar. E essa combinação é uma combinação muito ruim, porque ela expulsa o setor privado, nesse nível de juros não tem investimento. Matias ainda destaca que com a sinalização de fim de ciclo, o mercado deve antecipar cortes futuros na Selic, o que pode neutralizar parte do efeito da própria alta anunciada nesta quarta. Na avaliação de Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos, o Copom adotou uma postura híbrida. Apertou um pouco mais os juros, mas suavizou a comunicação ao antecipar o encerramento do ciclo. O que opta o Banco Central? Ele sobe um pouquinho mais essa taxa de juros, ele arrocha um pouquinho mais essa economia, porém ele usa o texto para suavizar essa ação, a partir do momento que ele fala que a gente, enfim, chega a um fim de ciclo de alta de juros. E o debate que vai começar agora é por quanto tempo a gente vai ter que amargar uma taxa de juros tão alta, que a gente ainda vê mais pressões inflacionárias na economia, então a gente ainda acredita que pelo menos até o meio do ano que vem, de 2026, a gente ainda vai ter que conviver com uma taxa Selic agora de 15%. A expectativa de parte do mercado é que a Selic permaneça em 15% ao ano até o início de 2026. Só depois disso, com a inflação mais controlada, o Banco Central deve iniciar um ciclo de cortes, com o objetivo de reduzir os juros a patamares mais neutros.